Oi, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai me ouvir. Tudo bem com vocês? Todos com saúde? Espero que sim e peço a Deus que sim, ok? Vamos estudar? Então, hoje o conteúdo não é novo, mas ele traz alguns acréscimos importantes, né? Como eu sempre falo para vocês, a língua portuguesa está no nosso dia a dia e eu vou procurar trazer essa visão para esse conteúdo também, tá? Porque em língua portuguesa o uso vale muito mais do que qualquer conceito que a gente venha trabalhar. Mas a gente vai ver as duas coisas, tá bem? O uso e o conceito. Vamos lá? Significação de palavras, uso do vocabulário. Ai, Deus. Eu fico pensando, sabe? Porque a gente tem tantas palavras lindas na língua portuguesa e, no entanto, a gente faz uso de um número tão limitado delas, sabe? Eu lembro de ter lido uma pesquisa, já faz um tempo, que dizia o seguinte, que na década de 80, o vocabulário de um jovem era composto por mais ou menos 1.000 palavras. Depois de mais ou menos 20 anos, né, não chegava a 350 palavras no vocabulário do jovem. É muita diferença, gente. Agora imagina hoje, que tudo é coisa, tudo é parada, tudo é bagulho, coisa já virou até verbo. Vem cá, já coisou? Não, não coisei não, vou coisar ainda. Pô, imagina! Eu tenho certeza que vocês conhecem muitas mais palavras, mas que vocês se limitam na hora de fazer uso. Escolhem apenas algumas e vão criando, inclusive, novos conceitos para essas próprias palavras. Além de inventar palavras, ou seja, de neologismos, né? Vocês fazem neologismo semântico, dando novos significados para palavras que já existem. E assim, outras que eram mais específicas são postas de lado. Eu estava falando outro dia com meu filho, aí alguns exemplos, tipo, como é que você tá? Mac. Mac é o quê? De McDonald's? Aí o sanduíche do McDonald's é bom? Aí então você tá bem, tá tudo bom, então você... Cara, Mac, né? Aí, um exemplo de neologismo, né? Outra, qual é, mano? Foi benzão na prova, né? Aí você responde assim, ainda, pô, moleza, ainda? Olha, eu não consigo entender a procedência disso. Não consigo. Por que ainda, que advérbio, se coloca aí como lugar de, sei lá, adjetivo fácil? Não dá para entender. Mas, vamos lá, né? Vocabulário é tudo. A língua é viva, então a gente tem direito de produzir o que quiser. Mas a gente tem sempre de estar atento também com a diversidade linguística, com os momentos, né, dos quais a gente faz parte para poder adequar a melhor linguagem. E nem sempre as gírias serão bem aceitas. E aí a gente vai precisar de novas palavras, de um vocabulário mais rico para se fazer entender e para se adequar àquele contexto, não é verdade? É o caso também de palavrões. Tem gente que só fala palavrão. Um palavrão, uma vírgula, um palavrão, uma vírgula, ou a vírgula é como se fosse um palavrão, o palavrão é como se fosse uma vírgula. Meu Deus! E aí quando vai, né, falar num ambiente em que isso não é bem aceito, ou seja, palavras de baixo calão, né, palavras chulas, não são bem aceitas, aí a pessoa se trava, né, porque tem de monitorar a sua fala e aí falta muitas vezes vocabulário por prática. Então a gente precisa estar atento ao conteúdo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o signo linguístico, que é a palavra. A gente vai falar sobre sinônimos, antônimos, hipônimos, hiperônimos. E numa próxima aula, vamos falar ainda sobre homônimos, parônimos, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem de entender é o conceito de signo linguístico. A palavra é um signo linguístico. E é formado como se fosse uma moeda, por dois lados, sabe? Indissociáveis. Só que os dois lados dessa moeda não são cara e coroa, são significado e significante. Significado é a ideia.
E significante é a forma escolhida para representar essa ideia. Se a gente for parar para pensar bem, tudo começa com a ideia, né? E só depois vira ação, só depois vira algo concreto nas nossas vidas. Então, tudo começa na ideia, no significado que aquilo tem para a gente. E aí, analisando a significação das palavras, a gente vai perceber que um significado pode ser representado por vários significantes. E um significante pode ter vários significados. Vejam só, eu vou pensar uma palavra. Pensei, ok? Estou pensando, ninguém sabe ainda qual é. E aí eu vou representar essa minha ideia através de um significante. Eu vou dar forma a essa minha ideia, a este significado. Eu posso dar a seguinte forma: lar, casa, domicílio, percebe? Várias palavras, ou seja, vários significantes que representam a mesma ideia. Citando esse exemplo, eu lembro agora aqui brevemente de duas músicas, né? Uma que fala lá no meu barraco. É sinônimo aí de casa, né? É um outro significante para a ideia de casa. Assim como em uma outra música ele fala: o meu castelo tem um quarto só. Também é uma outra forma de expressar a ideia de casa. E vejam, pela escolha da palavra, traz um significado além, né, de entendimento, de sentimento com relação àquele domicílio. A escolha da palavra, portanto, não é só uma questão de ser sinônima, mas é uma questão de significado. Eu estou repetindo aqui isso, né? Essa questão de significado, mas é porque é de fato importante. O significado que as coisas têm, o significado que as palavras têm. E aí, de acordo com cada contexto, com cada emoção, com cada expressividade que a gente quer dar, a gente escolhe um termo específico. Um outro exemplo é uma pessoa do sexo masculino se aproxima. E aí eu posso falar aquele cara, eu posso falar aquele homem, aquele senhor, aquele sujeito. E dependendo do meu tom e a escolha da palavra, já vai, né, indicar uma proximidade, né, uma formalidade, um sentimento em relação àquela pessoa que apareceu. Escolher palavras, portanto, não é simplesmente sair falando. Porque, como eu já falei para vocês, eu não digo tudo que penso, mas penso tudo que falo. Então, eu preciso pensar e sentir, né, para ver o efeito que aquelas palavras vão causar. Galera, essa relação entre significado e significante é muito importante. É isso que compõe a palavra, que é o nosso signo linguístico. Quando eu falo em um significante, ter mais de um significado, eu estou falando em polissemia. Por exemplo, banco é um significante, banco, que dependendo do contexto vai ter significados diferentes. Eu posso estar me referindo a banco, estabelecimento financeiro, banco como assento, banco como reserva de sangue, de dados, conjunto de dados, banco de areia, banco até do verbo bancar. Mas um significado também pode ter mais de um significante, como é o caso de escola e colégio, belo e bonito, que são os sinônimos, certo? Então guardem isso. O que vai definir o significado de uma palavra? O contexto, a frase em que ela estiver inserida. E o que vai determinar o significante, ou seja, a palavra para representar a minha ideia. Se eu vou usar barraco, casa ou castelo, ora, é a minha intenção comunicativa, o momento, o interlocutor, a coesão. Isso é que vai determinar se eu vou escolher usar um palavrão ou se eu vou escolher usar uma outra palavra que substitua e traga a mesma carga semântica de um palavrão, percebe?
Ora, se eu tenho um vocabulário vasto, eu também não preciso repetir palavras desnecessariamente, não é verdade? Se eu digo aquele cara ou aquele sujeito, como eu citei ainda há pouco, né? Ora, os termos representam o mesmo ser, mas talvez essa mudança no tom, na sua visão sobre ele, certo? Por isso é importante ter e usar bem o vocabulário. Numa redação, por exemplo, lá no Enem, né, a repetição de palavras, desnecessariamente falando, a gente perde ponto. Perde-se ponto se não houver coesão, se não houver diversidade de recursos linguísticos. A sinonímia é um recurso de coesão, é um recurso coesivo. Então a gente precisa dominar, né? A gente precisa ter vocabulário, inclusive para escrever bem. Vamos falar mais então e melhor sobre a sinonímia? O que vem a ser a sinonímia? Recurso que usa então sinônimos, palavras que têm o mesmo sentido, palavras diferentes com o mesmo sentido. Subir e ascender, belo e bonito, escola e colégio, como a gente já mencionou. Veja um exemplo em texto. Se um médico resolve falar com uma pessoa leiga, ele diria assim: as doenças do coração estão entre as que mais matam todos os anos. Mas se ele vai falar com uma pessoa também do ramo da medicina, com um outro médico, ele já poderia falar de outro jeito. Ele poderia dizer assim: as cardiopatias estão entre as patologias que mais vitimam brasileiros todos os anos. Percebeu a diferença? Ele apenas adequou o vocabulário dele ao público-alvo. E o que ele fez? Usou sinônimos, termos de contiguidade semântica. Como eu já mencionei, numa redação do Enem, né, a gente deve evitar repetir palavras. Então você vai falar uma hora em aluno, num outro momento você escreve estudante, o discente, percebe? Existem os sinônimos e os quase sinônimos, que são outro recurso que você também pode usar para estabelecer a coesão num texto. É o uso de hipônimos e hiperônimos. Você já ouviu falar? Vou dar um exemplo para você entender melhor. Bala e doce. Bala e doce não são sinônimos, porque bala é um tipo de doce, certo? Então, bala tem um sentido mais restrito, mais específico. Isto é um hipônimo. Doce seria o hiperônimo, porque tem um sentido mais amplo, percebe? Num texto, você pode utilizar essa relação também, né? Porque é quase uma relação de sinonímia, né? É uma relação de hipônimo e hiperônimo. Então, se você não quer repetir a palavra bala, você pode utilizar o seu hiperônimo, doce, que está valendo. Quer ver um exemplo num texto? A cultura do ódio se dissemina rapidamente nas redes sociais. Tal sentimento está presente nas agressões verbais diretas e veladas em múltiplas postagens. Repara, ódio faz ponte com sentimento, percebe? Hipônimo e hiperônimo. Um outro momento desse trecho, eu falei redes sociais e falei postagens. Não tem aí uma relação de hipônimo e hiperônimo. No entanto, eu utilizo palavras do mesmo campo semântico para estabelecer essa coesão, percebe? Então, galera, vocabulário. Enriqueçam o vocabulário, porque assim vocês vão, além de se expressar melhor, vocês vão conseguir também uma coesão melhor nas redações de vocês. Vamos agora falar sobre antônimos. Antônimos são palavras de sentido contrário. Lembram? Não é novidade para vocês. Então não basta dizer, lembrando agora dos conceitos de signo linguístico, que são significantes diferentes com significados diferentes, porque porta e abacate são significantes diferentes e têm significados diferentes também, não é verdade? Mas o que caracteriza então o antônimo é o sentido contrário. São palavras diferentes com significados contrários.
O que caracteriza a antonímia é a relação de sentido que opõe dois termos: pequeno, grande, alto, baixo, comprar e vender, subir e descer, lealdade, deslealdade. Falar nisso é legal quando a gente percebe que a gente pode formar antônimos acrescentando um prefixo. A palavra ela é formada por morfemas e um desses morfemas se chama prefixo, que é o pedacinho que a gente coloca no início da palavra. Então, por exemplo, eu tenho a palavra feliz. Vou acrescentar um prefixo, infeliz. Percebe? Eu criei o antônimo. Lealdade, deslealdade, normal, anormal. Em muitos concursos, cobra-se vocabulário. E se você souber analisar os morfemas das palavras, ou seja, esses pedaços significativos que compõem as palavras, você sai na frente. Percebeu, então, os prefixos? In, des, a. Eles representam essa negação, essa ausência, opondo-se, então, às palavras de origem. Passando agora para uma outra questão de prova, né? Nós temos análise de texto, interpretação textual. E antônimos são muito usados em canções, em poemas. Ora, a gente vive cheio de dualidades. A gente não sabe se ri ou se chora, se sobe ou se desce, não é verdade? A vida é cheia de antônimos. Vida e morte, altos e baixos, relações antagônicas como o bem e o mal. E a poesia, ela se faz presente nessa construção. Função poética da linguagem. Uso de antíteses e paradoxos, figuras de linguagem, né? Que tanto aparecem em textos poéticos. Perceba que os conteúdos, os assuntos de língua portuguesa, eles se interligam, porque eles permeiam a nossa expressão. A gente está falando agora, né, de antônimos. Por isso, o uso de antíteses, que é o uso de palavras com sentido contrário, ou seja, o uso de antônimos. Paradoxos, que são palavras que trazem esse contraste ideológico a um trecho. Outra figura de linguagem, então, que a gente pode pensar aí nesse campo de antônimos é litote, que é um tipo de eufemismo. Né? Aliás, isso não é só para análise de textos numa prova, não, mas para o nosso dia a dia, porque a gente não precisa ser grosseiro ao falar, a gente não precisa ser rude. Então, o uso dessa litote, né, desse eufemismo, ameniza. Eu não preciso dizer que ele é uma má companhia. Eu posso dizer que ele não é uma boa companhia. Lembra a negação do contrário? Ora, eu acabo usando antônimos para essa construção. Em vez de dizer ele é má companhia, eu digo ele não é boa companhia. Boa e má são antônimos. Em vez de dizer ele é feio, eu digo ele não é bonito. Em vez de dizer isso é ruim, eu digo isso não é bom. Assim, a gente deixa de ofender, a gente deixa de agredir o outro, né? Simplesmente porque a gente escolheu melhor as palavras. Vocabulário é tudo, meus amores. Quanto mais temos e sabemos usar palavras, mais rica é a nossa expressão e melhor nos comunicamos. E é isso que eu desejo a vocês. Que vocês saibam se comunicar da melhor maneira. Muito além de saber o que são sinônimos, antônimos, hipônimos, hiperônimos, significado e significante do signo linguístico que vimos nesta aula. O que mais importa é ser fluente, proficiente na nossa língua, para que a gente possa ser mais feliz em vários campos, em todos os campos que a gente precisar interagir. Façam um bom uso de tudo aquilo que vocês aprendem. Vocês são bons, aliás, são muito bons. São tudo o que vocês quiserem ser. Caprichem, tá bom? E lembrem disso também na hora de formar e usar o vocabulário de vocês. Na próxima aula a gente volta falando sobre homônimos e parônimos. Combinado? Fiquem com Deus, se cuidem, tô morrendo de saudade.
Um beijo e até a próxima.